Hey, como estão vocês? Que saudade de todo mundo! Um beijo pra todo mundo aí, viu? E se Deus quiser, logo logo eu tô de volta por aí, né? Que ideia boa essa de conversarmos por aqui, né? Esse momento exige esse esforço de todos nós, né? Nos mantermos, aprender a nos mantermos conectados aqui e aqui. Aprendermos a ligarmos-nos à nossa casa quando a gente escuta essa música, quando a gente lembra dos amigos, quando a gente pensa naquele varandão cheio, com aquela energia maravilhosa. Que saudade, meus amigos, que saudade. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre tudo isso que está acontecendo, né? E nesse sentido, outro dia uma amiga muito próxima, muito cristã, me ligou, já tinha mandado mensagem perguntando o que eu achava de tudo isso, por que eu achava que o mundo estava desse jeito, o que estava acontecendo, por que Deus tinha permitido que tudo isso acontecesse e chegasse a tal ponto. E aí eu falei, nossa, deve ter tanta gente com esse tipo de dúvida, né? E eu parei, pensei um pouquinho e mandei um áudio para ela. E a pedido dela depois, porque o áudio diz, segundo ela, que foi bastante esclarecedor e reconfortante, eu escrevi. E eu vou ler esse texto para vocês. E depois a gente vai conversar sobre alguns pontos. Tá certo? Então vamos lá. Eu parei, né, como eu bem falei, para pensar sobre o questionamento dela e refletir um pouco. E aí eu respondi para ela assim: muitas vezes nós não entendemos certas coisas, mas eu tenho uma visão muito particular disso. E a vida da gente é um ir e vir ininterrupto de energias. Energias, matéria sutil, fluida e densa. Na forma da matéria sutil, nós temos as energias representadas pelos pensamentos, pelas ideias, pelas sensações, pelas emoções, uma oração, uma vibração, uma prece, bem como uma fofoca, um mal-dizer, entre outras coisas. E, consequentemente, tudo aquilo que é energia vibra em consonância com o que é matéria. Somos co-criadores. E elas reagem uma com as outras. E por muito tempo, nós vínhamos vibrando no materialismo, no egoísmo, na correria desvairada, na completa falta de tempo para nós mesmos, no desequilíbrio e nas paixões. Prestemos atenção. Onde começou tudo isso? China, Itália, Estados Unidos, Espanha. As nossas potências capitalistas, não é mesmo? E quando vemos isso aqui no Brasil, onde estão os principais focos iniciais? São Paulo, Brasília, justamente onde essas energias sutis estão mais impregnadas de orgulho, egoísmo, vaidade. Já a natureza, que é um produto energético da perfeição sutil de Deus, ela sente tudo isso e busca, sobretudo, o seu reequilíbrio, porque ela, a natureza, é um fruto perfeito advindo de Deus. Nós é quem a destruímos. E ela devagar vai buscando mecanismos de expurgar suas energias ruins. Tempos atrás, foram tsunamis, gripes, suínas e aviárias, e assim a natureza vai achando forma de reequilibrar a sua energia. Porque a natureza, tal qual a essência de Deus,
é perfeita. E nós, os seres da criação, possuidores da razão, é quem tomamos as decisões, as mais acertadas na intelectualidade, na tecnologia, na ciência, e as mais erradas, imbuídas de egoísmo, na falta de caridade, no orgulho, na vaidade. E aí, de repente, nos deparamos com uma coisa tão pequena, um vírus, que foi completamente abraçado por essa energia que nós emanamos. Um conjunto de raiva, competitividade, capitalismo desvairado, competição, materialismo, orgulho, vaidade, egoísmo. E nós conseguimos inundar um micro-organismo unicelular de uma organização material simples. E como consequência, esse micro-organismo trabalha, materialmente falando, contra a gente, mas a favor de nós no desenvolvimento da fé, no desenvolvimento da amorosidade, no desenvolvimento da coordenação fraternal. Olhemos em volta, olhemos para os nossos íntimos e questionemos. Precisamos disso? Não. Se soubéssemos viver em amorosidade e equilíbrio com toda a criação. Sabemos? Mas por não sabermos, justamente por não sabermos, permitiu Deus que o fruto material das nossas energias distorcidas, o coronavírus, nos relembrasse nossa pequenez, nos vergando sobre nossos joelhos, nos fazendo contemplar os céus e humildemente pedir: meu Deus, nos ajude. Que tenhamos a perspicácia de usar a nossa razão para perceber a oportunidade que Deus está nos dando de olharmos para dentro das nossas casas e abraçarmos a nossa família, como há muito tempo a gente não fazia. De nos livrarmos dos bloqueios sociais. Não pode isso, não pode aquilo. Nós estamos todos nivelados por um vírus. Não tem gordo, magro, baixo ou alto, rico ou pobre. Todo mundo está nivelado no medo do desconhecido. Coronavírus. E se não nos unirmos agora, se não pararmos tudo, com o objetivo maior de diminuir essa proliferação, estamos todos perdidos. Perdidos pela nossa vaidade, perdidos pelo nosso orgulho e egoísmo. E vejo isso como uma grande oportunidade de crescimento, de aprendizado. Há muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, de sustentar a fé em situações de incerteza e medo. Porque temos mãe, pai, irmãos, amigos, avós, amores. Então temos medo. Porque ainda amamos de forma muito equivocada. Muito apegada. Então temos receio de perder aquilo ao qual nos apegamos. Mas se pararmos de fomentar a nossa fé, se pararmos de acreditar, ficaremos loucos na desesperança. Então precisamos ter e alimentar a fé e a força para o que está por vir. E hoje, buscar traduzir em nossas atitudes diárias ações de cuidado responsável conosco e com aqueles que amamos. Façamos essa quarentena. Fiquemos em casa o máximo que pudermos. Implementemos aí a nossa higiene pessoal das nossas casas. E assim vamos indo. E assim passaremos por isso, e dias melhores virão, com seres humanos mais voltados para as coisas do ser e não do ter, com o coração mais sensível para coisas que realmente importam, amor, companheirismo, cumplicidade, para o ato de estar juntos. Ei, quarentena boa, né? Eu realmente acredito nisso.
Deus não criou este vírus, porque Ele não cria nada distorcido, deturpado ou ruim. Deus cria a essência, a centelha, o fluido cósmico universal como um todo. E nós, como co-criadores, modelamos a matéria, o princípio material, com o que nós emanamos no nosso princípio inteligente, com o coletivo daquilo que nós emanamos. Nossa esfera energética reage o tempo todo com esse fluido elementar. E eu me pergunto, até quando nós vamos vibrar energias que alimentam o desequilíbrio desse material divino, desse material elementar? Porque esse vírus é fruto do nosso desequilíbrio. E agora ele está aí para nos ensinar a olhar para aquilo que realmente importa e recobrar a nossa saúde espiritual, paz interior, tranquilidade, equilíbrio entre nossas partes, a que busca ter e a que busca ser. Relembrar a importância da família, a importância do amor, a importância da caridade fraternal, destituída de interesses. Eu realmente acredito. Tudo vai melhorar. Sigamos cautelosos, fazendo a nossa parte pelo nosso físico e, sobretudo, pelo nosso espiritual. E eu mandei esse áudio para ela, porque ela estava muito apavorada, muito desesperançosa. E eu compartilho isso com vocês, porque nós somos humanos. Nós temos medo do desconhecido. Ligamos os jornais e ficamos apavorados, assustados, mexidos, temerosos. E aí, diante de tudo isso, eu questiono: o que nós vamos fazer para que a gente aprenda com tudo isso? Para que a gente passe por tudo isso de uma forma melhor? Quantos de nós não pensou em correr nas farmácias e comprar os pacotes inteiros de máscaras e de álcool gel? Será que a gente se perguntou: eita, será que meu vizinho vai ter? Será que na casa ali do fundo tem algum idoso que precisa de um álcool ou de uma máscara? A gente estuda tanto certas coisas, tanto. A gente vive falando sobre fluido, sobre o fluido cósmico e tal. E a gente tem a mania completamente errada de, em situações como a que a gente vive hoje em dia, olhar para cima no auge do nosso orgulho, do nosso desespero e falar: por que, meu Deus? Deus não está alegre, seja lá de onde Ele esteja assistindo ao que está acontecendo. Mas sabe, quando a gente é criança e a gente fala para a mãe da gente assim: mãe, tira a rodinha da minha bicicleta que eu já consigo andar sem. Aí a mãe fala: meu filho, treina um pouquinho mais com a rodinha, porque senão você vai cair. Aí a gente faz birra, bate o pé: não. A mãe tira. Aí a gente vai e cai e rala o joelho. A mãe vem e faz curativo e nos incentiva a ir adiante. É bom a gente pensar sobre o que está acontecendo. Na figura da mãe temos um pai misericordioso, amoroso, que nos cede o tempo inteiro a essência, a sua perfeição. Se olharmos a natureza linda, bela, perfeita, equilibrada, e se nos olharmos
ainda presos no orgulho, no egoísmo, na vaidade e nos perguntamos como nós estamos guiando as nossas escolhas? Por que eu trabalho? Por que eu quero ter? O que nos move? E para além disso, o que eu estou emanando? E sabe o que é o mais triste? Nós temos a mania de mentir para nós mesmos. Não, eu sou uma pessoa boa, eu vou todo domingo no centro, eu ajudo muita gente. E passa alguém na rua assim, ó, e você fala, meu Deus, fulano já trocou de carro de novo, pelo amor de Deus. O dinheiro deve brotar na árvore no fundo da casa. Isso é a nossa essência. Quando a gente liga para alguém e a pessoa, por motivos outros, fala assim, me liga depois que agora eu não posso falar com você. Pá! A primeira coisa que a gente faz é, que fulano atrevido, bateu o telefone na minha cara. Qual de nós para e pensa, será que tá tudo bem com ele? Será que ele tá com algum problema? Ou então, será que eu fiz algo que o magoou? A gente sempre tem o costume de jogar pro outro as nossas responsabilidades. O que é que nós estamos doando de energia sutil para moldar o princípio material divino que Deus nos fornece? Nós é que oferecemos a matéria-prima para que esse vírus existisse. Com toda essa ganância, com toda essa raiva, com toda essa competitividade, egoísmo, orgulho. Eu falei sobre as principais potências aonde nasceram, primeiramente, esse movimento do vírus. China, Itália, Espanha, Estados Unidos. Quando chega aqui no Brasil, Brasília, São Paulo, a maior concentração de orgulho, vaidade, egoísmo, materialidade, competitividade. A essência das vibrações mais pesadas. Existe coisa boa nesses lugares? Claro que existe. Assim como existe em todos os lugares. Em todos os lugares. E aí a gente fica tempo integral, basicamente, fornecendo essa matéria distorcida. E a natureza, ela vem sofrendo. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas com poucos dias de paralisação no comércio na China, tiraram algumas fotos com os satélites por cima da China. E por mais de 50 anos não existia um céu tão limpo. Já faziam-se quase 100 anos que não se viam limpas as águas de Veneza, na Itália. A natureza pede desesperadamente por socorro, para que nós olhemos para a nossa simplicidade, para o que nós realmente precisamos para viver bem. Para viver bem. E como parte perfeita da criação, que é a tendência da natureza no momento de transição, é buscar a sua perfeição. É buscar o seu reequilíbrio aonde nós causamos desequilíbrio. Ah, mas fulaninho é tão bom, vai morrer junto. Eu posso fazer a coleta de lixo lá na minha casa. Mas aí eu passo e vejo todo mundo jogando lixo no rio, no sangradouro, nas nascentes das cachoeiras.
ou eu me calo frente a uma política pública que não faz um tratamento adequado da água, com as empresas que fornecem as coisas que eu uso dentro da minha casa, mas que não têm um tratamento adequado para com o meio ambiente. Não estou dizendo que nós todos vamos virar agora fiscais incansáveis de tudo isso. A grande questão é, será que nós buscamos conhecer para ter consciência dessas coisas? Saber consumir com responsabilidade, por saber o quanto custa produzir. Essas são as questões as quais nós precisamos pensar. Outra parte que eu acho interessante é a parte que fala que o vírus parece que está contra nós. Contra nós? Materialmente falando, sim. Ceifa vidas, nos transtorna fisicamente, assusta, amedronta, leva às vezes conhecidos, familiares, amigos próximos. Pensem bem. Quantos vão ser os filhos que vão rezar para verem os seus pais saírem dos respiradores, abraçá-los e dizer eu te amo? Quantos serão as mães que correrão para ver os seus filhos porque viviam extremamente atarefadas? Nós precisamos olhar mais para dentro de casa e buscar o ponto de equilíbrio entre aquilo que precisamos para viver num sistema social, comer, vestir, morar, ter dinheiro para essas coisas, em contrapartida, dar valor e vazão para as coisas que nos sustentam íntegros entre aquilo que pensamos e o que sentimos. Olhar para nós e nos reconhecer. Eu tenho essas qualidades, eu tenho esses defeitos. Eu posso desenvolver muito isso aqui e preciso melhorar aquilo ali. O que nós precisamos hoje é buscar o equilíbrio entre essas duas coisas, dentro das nossas realidades. Antes que seja tarde. Pandemias, epidemias, desastres naturais, cataclismas. As coisas estão acontecendo abaixo do nosso nariz e a gente não presta atenção ou finge que não é com a gente, porque mudar dói. A grande questão é, temos nós conhecimento? Sabemos nós da necessidade do autoconhecimento? Sabemos nós de algumas das nossas limitações? Por que é que ainda estamos perdendo tempo? Será que precisamos levar um susto material de não poder mais abraçar aqueles que nos são caros? Acho que não. Voltemos os olhos para dentro da casa, em todos os sentidos. A nossa casa material, a nossa casa mental, a nossa casa emocional, sobretudo a nossa casa espiritual. Precisamos entender que o convívio da nossa casa física, família, amigos, ela prescinde do equilíbrio das outras casas. A casa mental, a casa emocional. Porque o fazer, a energia que nos move, ela é resultante daquilo que nós pensamos e sentimos. Não precisamos nos isolar em igrejas, ou em centros espíritas, ou em mosteiros de meditação e nos esquecer de viver. A matéria é imprescindível.
ou aqui nós não estaríamos. Mas ela não sobrepõe a necessidade espiritual. É preciso equilíbrio. E no momento da turbulência, é preciso oração, fé, humildade. Humildade, sobretudo, para que nós olhemos para nós mesmos e possamos dizer: meu Deus, nos mostre o caminho do auto-perdão. Porque nós somos imperfeitos e até aqui erramos. E como co-criadores produzimos tudo o que estamos vivendo. Nos equilibre, nos dê força para que saiamos de tudo isso, fortalecidos no teu amor, na tua fé, no teu evangelho. E é assim que eu sigo, de quarentena, usando máscara quando eu saio pra rua, passando álcool gel, tomando muito banho e pedindo a Deus, todos os dias, pelo nosso planeta. E outro dia, fazendo evangelho, eu, usando esse livrinho aqui, ó, Ideal Espírita, psicografia de Chico, e tem vários espíritos. Eu me deparei com uma mensagem, e a mensagem chama-se Caridade, : solução. Ó, vê se dá pra ver aí, ó. Tá, a imagem fica ao contrário, né? Mas dá pra ver. E eu vou ler a mensagem, tá? Diante do dever, pensa na caridade, serve e passa. Diante da dor, pensa na caridade, socorre e passa. Diante do infortúnio, pensa na caridade, auxilia e passa. Diante da aflição, pensa na caridade, consola e passa. Diante da sombra, pensa na caridade, ilumina e passa. Diante da perturbação, pensa na caridade, esclarece e passa. Diante da ignorância, pensa na caridade, ensina e passa. Diante da injúria, pensa na caridade, perdoa e passa. Diante do golpe, pensa na caridade, tolera e passa. Diante da tentação, pensa na caridade, ora e passa. Diante do obstáculo, pensa na caridade, espera e passa. Diante da negação, pensa na caridade, confia e passa. Diante do desânimo, pensa na caridade, ajuda e passa. Diante da luta, pensa na caridade, abençoa e passa. Diante do desequilíbrio, pensa na caridade, remedia e passa. Diante da tristeza, pensa na caridade, reconforta e passa. Diante de todo o mal, pensa na caridade. Faze todo o bem ao alcance de tuas mãos e segue adiante. A cada dia basta o seu próprio trabalho. Diz-nos a sabedoria do Evangelho. Toda criatura, a caminho da perfeição, segue na estrada bendita da experiência. Toda experiência é uma prova. Toda prova configura um problema. Caridade é a solução. Lindo, né? Agora, adivinhem de quem é essa mensagem? Fabiano de Cristo. É isso aí, minha gente. E nesse dia que eu tava na casa de Raquel, aqui em João Pessoa, com a mãe dela, fazendo o evangelho, eu fiquei muito emocionado por conta da mensagem de Fabiano. E eu pedi para Dona Ilza abrir o evangelho no final e ler uma prece. E como diz minha tia, além da queda, o coice, né? Ela abriu o evangelho no final, que tem aquelas preces, e ela abriu na parte que tem ato de submissão e de resignação,
Prece 31. Olha a prece. Meu Deus, o Senhor é soberanamente justo. Assim, todo sofrimento na terra deve ter sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição pela qual estamos passando como uma expiação pelas nossas faltas cometidas no passado e como uma prova para o futuro. Bons espíritos que nos protegem, concedam-nos a força para suportar esse sofrimento sem reclamar. Façam com que ele seja para nós uma advertência salutar, que enriqueça a nossa experiência, combatendo em nós o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo. Façam com que ele também possa contribuir para o meu adiantamento. Que assim seja. E aí eu fiquei sem palavras, já estava chorando um monte. E esse é o meu recado, meus amigos. Amorosidade, fé, convivência saudável. Estejam por perto daqueles que amam. Convivam, amem, sobretudo se apoiem. Cada um de vocês tá aqui, ó. E nesse momento eu lembro do rosto de cada um de vocês olhando para mim. E sintam o meu abraço, apertado, saudoso e de muita confiança, de muita fé. Fiquem com Deus. Amo vocês, todos.